Oi, tudo bom? Meu nome é Michael, também sou conhecido como filho do pastor Wilson, e vou estar estudando com vocês a lição do capítulo 6, que de domingo o tema é Por que a interpretação é necessária? O verso para memorizar. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torne galardoador do que o buscam. Hebreus 11, 6. Aqui na parte de domingo, 3 de maio, temos as pressuposições. A interpretação da Bíblia é muito importante. Completando o que foi dito na parte de sábado, quando meu pai falou que quando uma pessoa abre a Bíblia e lê e Judas se enforcou, a pessoa fala, é um sinal para me enforcar. Imagina que essa pessoa folheia um pouquinho mais e lê, vai, faço o mesmo. Aí fala, não é possível. Ou folheia um pouquinho mais e leia, por que demoras? Está interpretando a Bíblia da maneira errada. Não está certo. Até os próprios discípulos, na época de Jesus, tinham dificuldades para entender qual era o papel de Jesus na terra. Até o ponto da morte de Jesus, eles creiam que Jesus estava ali para tomar o trono do Império Romano, que ele ia ser literalmente o Deus terrenal. Eles não entendiam muito bem como era o plano de Deus em o plano de salvação, um plano de rei do universo. Eles até entendiam que era um plano diferente. Até o momento aqui em Lucas 24, 36 a 45, que após a morte de Jesus, ele retorna, se mostra as marcas nas mãos e falam, tô aqui, tô de volta, tenho fome. Deram pão, deram peixe, Jesus comeu e só aí então os discípulos foram entender qual era o papel de Jesus naquele tempo. Se os discípulos que conviviam com Jesus, estavam todos os dias com Jesus, tinham as suas dúvidas, imagina a gente hoje em dia. Um dos problemas que a gente mais enfrenta ao ler a Bíblia é não encarar a Bíblia de mente vazia. A gente tenta encarar ou ler a Bíblia já predispostos a alguma coisa, como era o tema dos discípulos. Eles não estavam encarando a Jesus como um salvador, eles estavam encarando Jesus como o rei. O rei que convinha para aquela situação, não o rei que ele veio para ser. Entendeu? Todos temos uma série de crenças a parte do mundo de hoje. E sempre que a gente tem que ler a Bíblia, temos que buscar ao máximo possível estar neutros e buscar a palavra de Deus, não a interpretação que nós queremos de Deus. Outro exemplo. Há muito tempo atrás, para quem não sabe, a minha irmã é formada em farmácia e tivemos uma farmácia numa cidade satélite do Distrito Federal de Brasília que se chamava Itapuã. Lá, e naquela época, não sei como está hoje, porque já se passaram muito tempo, era perigoso e sofremos vários assaltos. Imagina que depois de um assalto e de cabeça quente, alguém fala, olha, lê um pouquinho a Bíblia para você se acalmar. Eu pego, leio a Bíblia e abro em Salmos. E vejo Davi matando o gigante Golias. Aí eu, sem entender um pouquinho mais, avanço um pouquinho mais ou retrocedo um pouquinho mais e vejo Sansão matando os filisteus. Folhei um pouquinho mais lá para frente pro Novo Testamento e vejo Pedro decepando a orelha de um soldado quando tentou pegar Jesus. Eu estou sendo influenciado a ser violento, eu estou lendo o que me convém e estou interpretando o que me convém. Esse é o erro de ler a Bíblia hoje em dia. Ao ler a Bíblia, nós temos que abrir a mente e encarar que aquilo é a palavra de Deus. Outro exemplo de pessoas que mal interpretam a Bíblia é, por exemplo, algumas autoridades religiosas hoje em dia, que dizem que o Gênesis é uma forma poética de falar como foi a criação do mundo. Não, a Bíblia falou que foi assim, assim, assado, é assim, pronto. Não temos que impor os nossos conhecimentos em cima do que a Bíblia diz. Aí você pode se perguntar, mas para conhecer a Bíblia eu tenho que estudar a Bíblia. Então, para eu entender a Bíblia eu tenho que ser um pastor, eu tenho que ser um ancião? Não. Para ler a Bíblia você simplesmente precisa estar de mente aberta e deixar o Espírito Santo falar com você. Um exemplo, entre os 12 discípulos, o mais letrado, o mais preparado era Judas. E como que Judas acabou? Se enforcando.
O mais analfabeto, o que menos preparado estava naquele então, era Pedro. E Pedro virou o chefe dos discípulos, virou o principal. Vamos abrir o nosso coração, vamos encarar a Bíblia como uma palavra. E aqui diz: quais são os seus pressupostos em relação ao mundo? De que maneira você pode rendê-los à palavra de Deus para que ele remodele suas ideias a fim de que estejam em harmonia com a realidade da Bíblia e o que ela nos ensina? Que Deus os acompanhe. Amém.